Vamos discutir os princípios da hipótese da instabilidade propriamente. Então, nós começamos estabelecendo alguns fundamentos, né, sobre como funciona a determinação dos lucros na economia capitalista, e o Minsky argumenta, então, que uma questão fundamental é entender que nem em economias capitalistas os investimentos determinam os lucros. Isso é fundamental porque os lucros é que vão servir de meios, né, para validar as dívidas do passado, validar o estilo do negócio, validar a tecnologia de produção e validar o preço dos ativos de capital, né? Então, quais são as proposições fundamentais da estabilidade, da hipótese da estabilidade financeira? Então, são dois. Um, que os mecanismos de mercado não podem levar ao equilíbrio sustentado de pleno emprego e nem a estabilidade de preços. E o segundo é que os ciclos de negócios severos, fortes, são devidos aos atributos financeiros do sistema capitalista. Então, para o Minsky, a instabilidade não é algo que resulta de, por exemplo, choques externos, choque do petróleo, etc., ou erros de política econômica. Embora essas coisas possam afetar o funcionamento da economia, esses não são fatores necessários para que a economia entre em estabilidade. Ela própria, mesmo sem essas coisas, ela própria pode, a própria economia capitalista tende a uma instabilidade e eventualmente uma crise. Então, ele coloca essa instabilidade nos relacionamentos financeiros que são desenvolvidos no financiamento do investimento. Então, diz ele, a razão principal pela qual nossa economia se comporta de diferentes maneiras, em momentos diferentes, é o fato de que as práticas financeiras, a estrutura financeira dos compromissos financeiros mudam. As práticas financeiras resultam em compromissos de pagamento incorporados nos contratos e refletem as condições de mercado e as expectativas que serviam de regra quando foram negociados e assinados. Isso aqui é fundamental, viu, pessoal? Os contratos financeiros, que são contratos para financiamento de compra de ativos de capital, eles são contratos realizados com base em avaliações e expectativas de hoje e realizados também segundo vamos dizer assim, os arranjos institucionais de momento, a política econômica, os tipos de acordos e assim por diante. Tudo neste momento, com resultados disso aí só acontecendo tempos depois, no futuro. Então, aquilo que foi combinado hoje, aqueles acordos realizados hoje, aqueles contratos financeiros realizados agora para financiar bens de capital, os contratos foram realizados nas condições de hoje, mas a validação do contrato só vai se dar nas condições futuras, reais futuras, né? Então, se a empresa realmente vai dar lucro, a gente só vai saber no futuro. E, como vimos, é o futuro que vai gerar o lucro suficiente, ou deve gerar um lucro que deve ser suficiente para honrar os compromissos assumidos. Então, continua o Minsky, os compromissos de pagamentos vencem e as dívidas são pagas à medida em que a economia se move ao longo do tempo. Então, esses compromissos de dívida só vão ser pagos no futuro. E seu comportamento, e particularmente sua estabilidade, mudam à medida que muda a relação entre os compromissos de pagamento assumidos e os fundos disponíveis para seu pagamento e à medida que evolui
a complexidade dos arranjos financeiros. Então, observe novamente, para fazer a conexão do que a gente está dizendo agora com o que foi dito, que nas condições de hoje são realizados contratos financeiros que vão financiar o investimento de hoje. Mas esses contratos de hoje, eles só vão ser validados, quer dizer, só vão ser pagos no futuro. Então, os contratos realizados hoje, com expectativas de hoje e dentro dos arranjos financeiros de hoje, vão ser pagos em condições totalmente distintas das que prevalecem hoje, em outras condições de arranjos financeiros e outras condições de geração de lucro, que é o futuro. Porque os fundos disponíveis, como ele diz aqui, só vão estar disponíveis no futuro, num sistema já modificado. Continua o Minsky. O financiamento da dívida da atividade econômica resulta no resíduo de compromisso financeiro. Todo financiamento do investimento, de qualquer atividade econômica, resulta em ativos financeiros. É inevitável. E ao resultar em ativos financeiros, significa que resulta em contratos para o futuro. Lembre-se, isso aqui é totalmente ao contrário da teoria neoclássica convencional, em que decisões de hoje não implicam em comprometimento futuros. Né? O investimento não somente afeta o produto agregado, a distribuição de renda, a capacidade produtiva, mas numa economia capitalista também deixa resíduos na estrutura financeira. Além disso, posições herdadas do estoque de ativos de capital são financiadas por instrumentos que fazem parte do lado das obrigações do balanço patrimonial. Então, essas posições herdadas no estoque de capital são os investimentos passados que estão ainda pendurados lá no portfólio das empresas, inclusive as obrigações que financiaram esses ativos. A estrutura de obrigações utilizada no financiamento da posse de ativos de capital muda, o que, por sua vez, afeta a estrutura das relações financeiras e dos compromissos de pagamentos. Então, fusões, transferência de administração e aquisições mudam a estrutura de obrigações sem alterar a produção agregada ou a capacidade produtiva da economia. Então, o Minsky está dizendo que cada momento o financiamento de posições ou de investimento implica em geração de um conjunto de ativos e passivos, né, de obrigações futuras, que vão perdurar por um longo período. E em cada momento, essa estrutura financeira se altera, inclusive as práticas financeiras se alteram. Isso é importante. E aí volta aquele conceito de dois preços, que vai não ser útil, esses conceitos não serão úteis para entender a dinâmica da instabilidade. Então, a gente já viu, né, alguma coisa, então, os ativos de capital, os bens de capital, eles, para serem produzidos, eles têm preço de oferta, né, que correspondem ao custo corrente de produzir uma unidade a mais desse ativo. A gente já viu lá atrás quais são os custos de oferta, né? Os custos de produção desse ativo. Os custos de produção desse ativo não são só os custos, como diz o Minsky, tecnologicamente determinados. Não é só uma questão de qual a melhor técnica produtiva, quantos trabalhadores eu preciso, quanto de insumo eu preciso, mas nos custos no preço de oferta vão entrar aí a contabilidade de custos relacionados ao próprio financiamento da produção, vão entrar os custos relacionados ao estilo da empresa, dos negócios, e vai entrar também uma rentabilidade mínima desejada pelos proprietários dos ativos. Então, os preços de oferta dependem da taxa de salários monetários,
da produtividade do trabalho com os ativos de capital existente e dos markups sobre os custos de trabalho determinados pela tecnologia e aqueles determinados pelo estilo de negócio, despesas de gerenciamento, de propaganda, de incentivos para os CEOs, de pesquisa e desenvolvimento. Então, o markup ele tem que ser grande o suficiente para remunerar o capital e ainda cobrir os custos financeiros envolvidos na produção do equipamento. Por outro lado, nós temos o preço de demanda. Então, que a demanda pelos ativos de capital, no investimento, está associada com os retornos esperados pelo uso desses ativos. Então, veja só, preço de demanda, ao contrário do preço de oferta, não tem a ver com os custos correntes de produção do ativo de capital, mas tem a ver com o outro lado de possuir um ativo de capital, que é qual a corrente de rendas esperadas com o uso daquele ativo de capital. Então, o preço de demanda é o maior preço que o investidor irá pagar pelo ativo de capital, porque ele desconta as rendas futuras que aquele ativo de capital ele espera pode produzir ao presente. E veja, bom, se eu pagar um preço a mais do que isso, eu vou ter prejuízo. Se eu pagar um preço a menos que isso, eu vou ter lucros. Então, ele só paga se o preço de demanda estiver acima do preço de oferta. O preço dos ativos de capital são determinados descontando as receitas futuras com a utilização ativa. Então, diz Minsky, uma característica básica da economia capitalista é, então, a existência desses dois conjuntos de preços, um para o produto corrente e outro para os ativos de capital. Os preços do produto corrente e dos ativos de capital dependem de variáveis diferentes e são determinados em mercados diferentes. Os dois preços, entretanto, estão ligados, pois os bens de investimento são parte da produção corrente. Então, observe o seguinte. Então, o preço de oferta é determinado nas condições atuais da economia, as condições de arranjo financeiro, as condições de demanda atual, as condições de salário monetário atual, por exemplo. Enquanto o preço de demanda é formado em outro tipo de condições, porque ele é formado levando em consideração variáveis sobre variáveis expectacionais, né? O que vai acontecer no futuro. Então, quais serão os custos futuros de produção, qual será a demanda futura, né, pelo produto, quais serão as condições de financiamento futura, e esse conjunto de coisas que vai determinar a rentabilidade, né, futura do uso dos ativos de capital. Então, eles estão determinados em dois mercados diferentes. No entanto, olha o que Minsky fala, os dois preços estão ligados, pois os bens de investimento, os bens de capital, são parte da produção corrente. Então, o preço embora o preço de demanda e o preço de oferta sejam determinados mercados diferentes, eles têm uma ligação comum, porque o bem de investimento, que é aquilo que vai ser produzido pela empresa produtora, se transforma em um ativo de capital, assim que ele for comprado. Então, tem que existir uma relação entre uma nova empresa de automóveis e o quanto você pagaria para uma nova empresa de automóveis tem que estar relacionado com o quanto você paga nas empresas existentes.